Tá ligado aí o ar? Pessoal, deixa as janelas abertas. Tá ligado? Tá só na ventilação ou tá na refrigeração? Na refrigeração? Sim. Tá o pão aberto, a porta aberta. Pois é, o animal. Eu não vou perceber isso aí gelado. Tá gelado isso aí? Já salvado. Agora a ventilação, não é? Quando tá gelado, a gente só enxerga pra caramba. Dá um reset aí. A nós. Então, deixa eu. Olha, gente, veja só. Eu vou abrir aqui. Então é o seguinte, vocês estão lembrados daquela figura que nós fizemos representando o campo elétrico? Se você tiver uma carga que é fixa numa região do espaço, a região em torno dela é um campo elétrico. Está aqui o campo elétrico que a gente costuma representar. Lembrando que essa região não é plana, uma região esférica, né? Muito bem. Então imagina aí a carga fixa. Se nessa região você abandonar uma carga de prova, o que vai acontecer? Ela vai ser atraída ou repelida, não é? Então vamos supor que você traga aqui, ponto A, uma carga Qzinho. E essa carga vai se movimentar até o ponto B, ou seja, ela foi repelida, né? Se ela vai de A para B, ela está se afastando da carga fixa, ela foi repelida. Muito bem. Podemos dizer que a força eletrostática realizou trabalho sobre essa carga? Por quê? Provocou o deslocamento dela. Lembra, esse é o conceito que a gente tem de trabalho. Uma força realiza trabalho sempre que ela provoca o deslocamento do corpo. Então existe aquele exemplo clássico que é dado, que é o de arrastar a carteira. Chegar aqui e arrastar essa carteira, a força do meu braço realizou trabalho sobre a carteira? Sim. Por quê? Provocou o deslocamento dela. Muito bem. Mas o que é realizar trabalho? Exatamente. A força realiza trabalho quando ela transfere energia de um corpo para o outro, ou quando ela transforma a energia de uma modalidade na outra. Certo? Então, a gente inclusive nesse momento amplia o conceito de força. Quando a gente explica só as leis de Newton, antes de entrar no conceito de trabalho, o que o aluno sabe que é força? Força, de acordo com a segunda lei, é o agente físico que provoca a aceleração. Não é isso? Ou seja, é o agente físico que modifica o movimento. Que acelerar não é modificar o movimento. Acelerar é fazer a velocidade variar. Ou ela aumenta, ou ela diminui, ou ela muda de direção nas curvas. Ok? Aceleração é a grandeza que mede isso, não é? Aceleração é a grandeza que mede o quanto a velocidade variou no decorrer do tempo. Tá? Para que isso aconteça, para a velocidade variar, tem que ter força. Tá? Então esse é o primeiro conceito de força. Força, agente físico que modifica o movimento. Legal. Mais adiante, a gente entra no conceito de trabalho, você começa a perceber que para isso acontecer tem que ter energia. Certo? A carteira está parada. Para ela entrar em movimento, ela tem que receber energia. Como é que a energia vai parar nela? Do nada? Não, através da força do meu braço. Se eu arrasto, uma parte da minha energia está indo para a carteira. Como? Através da força. Então, força é um agente físico que realiza trabalho porque transfere energia de um corpo para o outro. Ou, vamos pensar no ventilador. O ventilador, a força do motor realiza trabalho? Sim. Por quê? Porque transforma energia elétrica em energia, no caso ali, principalmente cinética. Tá? Então, isso é que é realizar trabalho. Certo? E na física, quem realiza trabalho são as forças. Muito bem. Nesse modelo também, você largou a carga no ponto A, ela se movimentou até o ponto B. Quem fez isso foi a força eletrostática. Então, se ela provocou o deslocamento da carga, realizou trabalho sobre a carga. A carga ganhou energia ou perdeu.
Depende do que vocês vão ver. Tá? Calculou o trabalho, calculou o quê? O quanto de energia a carga ganhou ou perdeu. Não é isso? Muito bem. Como é que se calcula o trabalho? Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. É isso? Sempre. Isso aqui é um caso ultra particular. É o caso que vocês mais usam? E no nosso dia a dia é o caso mais comum. Você só pode aplicar essa expressão se a força for constante e o deslocamento for retilíneo e, nesse caso específico, paralelo ao deslocamento. Isso aqui só vale para força constante, deslocamento retilíneo e paralelo à força. Olha quantas particularidades. E se não for assim, como é que calcula o trabalho? Lembra não? Deixa eu pôr aqui porque a gente vai usar. Ó. O trabalho de uma força é dado por uma força qualquer. Ninguém lembra? Integral de F, produto escalar, deslocamento, que lá em física 1, física 2, o deslocamento é ds, né? Deslocamento elementar. Para nós, vou pôr dr, que aqui para a gente a distância é r, não é? A distância aqui da carga até Qzinho. Essa distância aqui, ó, é o r da carga até o ponto. Muito bem. Como que daqui a gente chega ali? Assim. Depende de onde a carga estiver. Nós já vamos chegar nisso daí. Ó, você vai entender. Quando a gente resolve o produto escalar, isso aqui não é o módulo desse vetor, vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo? Tá lembrado ou não? Módulo de F, módulo de dr, cosseno do ângulo entre eles. Neste caso aqui particular da força eletrostática, você lembra que a F é sempre paralela ao R? Deslocamento da carga é paralelo à força. Então aqui é cosseno de zero, que é 1. Então olha só, se a força for paralela ao deslocamento, você vai ter 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então já não tem mais o cosseno aqui, né? Se for cosseno de 0, dá 1. Então não precisa escrever isso. Pronto. Tá. Então você viu que essa expressão tem que ser força paralela ao deslocamento. Senão não serve. Se a força estiver inclinada, você tem que pôr aqui cosseno do ângulo de inclinação. Tá. Se a força for constante, ela não cai fora da integral. Tá aqui. Se o deslocamento for retilíneo, linha reta, se você somar todos os DRs, não vai dar a própria distância R. Aqui a distância. Entendeu? Então, essa expressão é aquela nesses casos específicos. Se a força for constante, cai fora da integral da F. Aí vai ficar integral de dr. Mas se a distância for em linha reta, soma todos os DRs. Não dá a própria distância? Então, também. Tá? E o cosseno de zero, que ali só vale se a força for paralela. Então, aquele caso é um caso ultra particular, que veio a partir do caso geral. Genericamente, como é que eu calculo o trabalho de qualquer força? Assim. Agora, se a força for constante, a distância for reta, e o ângulo entre elas for zero, ou seja, a força é paralela, você fica ali, força vezes distância. Essa expressão para nós não serve. Por quê? Porque a força eletrostática não é constante. Olha só, eu pus a carga no ponto A. Devido à repulsão, ela foi até B. Quando a carga está indo de A para B, a força está atuando sobre ela. Ela está sendo repelida. Não é isso? Porém, a distância não está aumentando. Se a distância entre elas está aumentando, o que acontece com a força? Vai diminuindo. Então, nesse deslocamento entre A e B, a força é constante?
Não. Pode usar aquela expressão? Não. Não pode, porque a força não é constante. A força varia. Tá? Aquela expressão, gente, vocês lembram só dela. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a maioria das forças são constantes. Não é verdade? A força constante produz aceleração constante. Aceleração constante não significa que a velocidade não varia. Ela varia, mas varia uniformemente, é o M e o V. É o caso comum do carro. Tá certo? Sei lá, ligou o carro, você saiu. Se você tem prática de dirigir, a saída é move. A freada é move. Quando que não é move? Vocês sabem o que é a variação da aceleração? Não. É uma grandeza chamada tranco. Já ouviu? Não é essa, é verdade. Você tem lá, espaço em função do tempo. Você deriva, você vai descobrir a velocidade em função do tempo. Não é isso? Então a velocidade mede a variação do espaço no decorrer do tempo. E se é pela derivada, a derivada calcula a taxa de variação. Você calcula a velocidade, você está calculando a rapidez. Você está calculando como o espaço varia no decorrer do tempo. Legal. Deriva de novo. Aceleração. Você está calculando como que a velocidade varia no decorrer do tempo. Isso aqui é acelerar, não é? Quando o movimento é uniformemente variado, move. Isso aqui não é constante? Essa é a característica do move. Aceleração constante. Então a velocidade varia, mas varia uniformemente. Então a velocidade aumenta de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5. Por exemplo, no caso da queda livre. Queda livre, o giz caindo. A velocidade aumenta, não é? De 10 em 10 metros por segundo a cada segundo. A velocidade aumenta, mas o aumento é sempre o mesmo. Uma aceleração constante. A queda livre é exemplo de move. Tá. Que é um exemplo de quando você está acelerando o carro. Freando o carro. Muito bem. Agora, e quando que a aceleração varia? Se eu derivar a aceleração, vai chegar a uma grandeza chamada tranco. Ou sacudida. Não é sarro, é esse mesmo termo. É o termo físico, tranco ou sacudida. No carro, como é que você percebe isso? Quando o carro dá tranco. Aquela pessoa que está aprendendo a dirigir. Não tem ainda o controle dos pedais. Dá tranco no carro automático. Dá um tranco pra caramba. Automática. Não tem o controle dos pedais. O que acontece com a pessoa? Ela sai dando tranco. O que é o tranco? Você está variando a aceleração. Entendeu? Então, quando você variar a aceleração, é isso daí. Tá? Então, para isso acontecer, para a aceleração variar, a resultante das forças tem que variar também. Mas isso não é o comum, né? Na maioria aqui das forças que envolvem aí a física clássica, a força é constante. Certo? Então, por isso que o caso que a gente mais usa é esse. Mas ele é sim um caso particular, tá? Que não corresponde ao nosso caso. Você viu por quê? A força eletrostática ela varia com a distância entre as cargas. Então, à medida em que a carga está se afastando, as cargas estão se afastando uma da outra, então a força diminui. Quando é a atração, que elas estão se aproximando, a força aumenta, tá? Então o trabalho não vai sair por ali, vai sair por aqui. Você vai ver como. Então eu cheguei nisso. Esse R é a distância, está aqui, cosseno de 0, que é 1. Tá bom. Agora, está lembrado que F é Q vezes Z? Lembra disso? A gente usou lá na nossa última aula, antes da pergunta, a gente falou de campo elétrico. A definição de campo elétrico é a razão entre força e carga. Né? Então, F é igual a Q vezes Z. Vou usar isso aqui, ó. Trabalho, onde está F, vou colocar Q vezes Z. dr. Legal. A carga é a de prova. É a carga que está sendo atraída ou repelida. Tá? Muito bem. Vou escrever fora da integral, que a carga não varia, né? Constante. E o E? Eu preciso escrever o E em função de R. Vocês lembram que o E também depende da distância? A formulinha do E
K Q R ao quadrado. Lembra que a gente usou essa expressão aí? Então, a intensidade do campo elétrico também varia com a distância, o quadrado da distância. Então é isso que eu vou pôr aqui, ó. K Qzão R ao quadrado dr. Muito bem. O K é a constante eletrostática, você conhece, é constante. A carga, essa aqui é a carga fixa, é a carga que está criando o campo, também é constante, elas vão cair fora da integral. Você vai ficar assim, ó, K, Qzão, Qzinho, integral. Sobrou 1 sobre R quadrado. Posso escrever R elevado a menos 2? Fica mais fácil da gente integrar. R elevado a menos 2 dr. O que eu esqueci de colocar aqui, que até eu ia explicar para você, são os limites da integral. Esse R é qual distância? É a distância entre Qzão e Qzinho. Não é? R não é a distância entre as cargas? Muito bem. Só que essa distância varia, né? Porque a carga Qzinho é móvel. Essa é fixa, mas essa aqui é móvel. Então, concorda que a distância é inicialmente RA, essa aqui. Essa aqui é a carga, vai, e a distância passa a ser RB. Entendeu ou não? Da carga até o A, da carga até o B. A distância vai aumentando. Ok? Então, aqui eu vou colocar os limites. RA até RB. RA, distância quando a Qzinho está no A. RB, a distância quando a Qzinho está no B. Tá? Muito bem. Aí vamos adiante. Qual é a integral de R elevado a menos 2? Soma 1 no expoente, divide pelo expoente novo. Não é isso? Então, menos 2 mais 1, menos 1. Então, R elevado a menos 1 dividido por menos 1. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Tal igual a K, Qzão, Qzinho, R elevado a menos 1 sobre menos 1. Opa! Né? Soma 1 no expoente, divide pelo expoente novo. Tá? E os limites, isso, que são RA e RB. Ótimo. Agora eu vou arrumar isso aqui. Eu tenho que dividir isso aqui por menos 1. Então vai ficar negativo. Então vai ficar menos K, Qzão, Qzinho, e R elevado a menos 1 não é 1 sobre R. Né? E os limites. RA, RB. Agora a gente substitui os limites. Substituição do superior menos a substituição do inferior. Não é isso? Então, no lugar de R vai RB, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Então vai ficar tal igual a menos K, Qzão, Qzinho. Aqui eu vou abrir parênteses. 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Legal. Aí eu vou tirar esse menos daqui, vou fazer a distributiva dele. Pode? Menos vezes mais, menos vezes menos, mais. Então vai ficar tal igual a K, Qzão, Qzinho, sobre RA, menos K, Qzão, Qzinho, sobre RB. Guarda isso aqui, você vai já descobrir sozinho o que é isso, por analogia. Deixa isso aí. Você já vai já descobrir o que essa parcela aqui representa, e essa também. Olha só, vamos pegar novamente o modelo da física 2, o modelo aqui da mecânica. O
Vamos voltar ao pedaço de giz que cai no chão. Está aqui o pedaço de giz, a uma certa altura do chão. Quando eu ponho o giz aqui na minha mão parado, ele adquire energia? Sim. Energia potencial gravitacional. Por quê? Como é que você sabe? Se eu largar, ele cai. Certo? Qual é a força que faz ele cair? Atração gravitacional. Força-peso. Força-peso realiza trabalho sobre o giz? Sim. Por quê? Porque a energia do giz, que era potencial, quando cai, se transforma em cinética. É esse o modelo, não é? Então você vai observar o seguinte. Está aqui, caindo. Está caindo. Muito bem. Você tem uma certa altura H. Muito bem. Vamos supor que lá em cima a velocidade inicial dele, V0, seja 0. Como é o caso do meu giz, parado. Muito bem. Vamos relacionar aqui do lado a energia potencial e a energia cinética. Você sabe o seguinte, que nessa posição aqui, que é a da largada, como a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Está parado. E a energia potencial não é a máxima que ele adquire? Né? Vamos colocar um valor numérico para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Então eu sei que aqui a energia potencial é máxima, vamos supor que seja 20 joules. 20 joules. Muito bem. Aí ele começa a cair. Vai diminuindo a altura, você lembra que a potencial é energia de posição. mg/h. Então depende da altura, né? À medida que a altura vai diminuindo, a energia potencial vai diminuindo. Só que a energia do giz não some durante a queda, some? Não. Então o que está acontecendo? Na meia altura, quanto é a energia potencial? 10 joules. Na meia altura, não é? Se aqui a altura for a metade da máxima, a massa não mudou, a gravidade não mudou, a metade da energia potencial. Quanto vai ter de cinética? 10. Como é que você sabe? Que a soma tem que dar 20. Vamos admitir que não tem perda, porque o atrito entre o giz e o ar é desprezível. Nesse caso aqui é desprezível. Tá? Então, se daqui para cá ele perdeu 10 joules de energia, é porque essa energia não foi perdida, foi transformada. E durante a queda, perde altura, mas ganha o quê? Velocidade. Velocidade. Então, na verdade, o que é? É a energia potencial se transformando em cinética. A energia do giz muda. A quantidade de energia muda? Não. Muda a modalidade de energia. Ele vai perdendo energia de posição e vai ganhando energia de movimento. Certo? Ele perde posição, mas ganha velocidade. Então, uma energia se transforma na outra. Imediatamente antes de atingir o chão, quanto é a potencial? 0. E quanto é a cinética? 20. Se o sistema for conservativo, né? O sistema conservativo é aquele que não tem perdas. Quando bater no chão. Imediatamente antes de bater o chão é isso. Quando bateu no chão? Para onde foi os 20 joules? Para o chão. Uma parte de energia. Ou a parte de energia transformada em sonora. Certo? De onde veio o som? Certo? E a outra parte de energia é transferida para o chão em forma de energia térmica. Agora, gente, a energia do giz é minúscula. Você vai conseguir perceber que aquele ponto onde bateu esquentou? Jamais. Certo? Essa é a energia do giz. O giz não. Do objeto for muito grande, você vai perceber o aquecimento. Vai perceber. Tá? E aí depende, que aí é colisão. Colisão tem elástica, inelástica. Aqueles casos não, tem coeficiente de restituição dos objetos. Não sei se vocês estudaram colisões. Não, mas vocês que são da mecânica, tem que estudar essa parte aí. Não conhece o B? Elétrica. Desculpa. Mas existe uma parte da física chamada colisões. Né? Que tem o coeficiente de restituição, que é o E. Então depende de como acontece. E, por exemplo, você pega lá a bolinha de ping-pong que você joga, ela fica quicando no chão. Então, aqui tem um E diferente de 0.
Pode ter vários casos. A gente estudar, não vou entrar aqui nesse método hoje, que não é isso. Mas existe isso. Não sei se vocês estudaram, uma parte da física chamada choques, colisões, que antigamente não era dada quase no ensino médio. Isso aí é o último capítulo da mecânica que é dada no primeiro colegial. Agora, hoje, existe um esforço aí por parte dos professores para chegar em colisões. Por quê? Porque hoje a mecânica quântica está aí, física das partículas. Se não souber nada de colisões, nem tem que estudar quântica. Você não vai entender nada. Certo? Tem que estudar colisões primeiro, da maneira clássica, para poder entender um pouquinho de quântica. Tá? Vai derivar do Trump, cara. Colisão derivar do Trump. Não, entra em choque. Depois entra em choque. Bom, continuando. Então, olha só. Eu quero que você analise comigo aqui. A energia cinética aumentou? Aumentou. Energia cinética ao final menos a energia cinética inicial deu 20 joules. Sim ou não? Final menos inicial. Só que nós chamamos de delta EC, variação de energia cinética. Não é isso? Também tem a variação de energia potencial. Final menos inicial. Quanto deu? Menos 20, né? Que a final é 0. Menos a inicial, que é 20. 0 menos 20 dá menos 20. Claro, elas são iguais em módulo, mas elas têm que ter sinais trocados, se uma se transformou na outra. Por quê? Para essa aumentar, a outra diminuiu. E vice-versa. Entendeu? Aí você vai lembrar do TEC. Lembra do TEC? Não. O que é TEC? É o quê? É Chico. Teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética afirma que o trabalho da resultante mede a variação da energia cinética. Não é isso? Não é isso que diz o teorema da energia cinética? Eu falei que eu tenho que pensar 5 vezes, você não acreditou? Ah, meu Deus do céu. Não, mas esses caras que se ferram. Bom, deixa ele. Viu? Isso aqui é o teorema da energia cinética. Isso, o trabalho da força resultante. Ou seja, eu sempre falo para os alunos o seguinte, quando eu dava aula de física 2. Numa primeira aula, a gente ensina o aluno a calcular trabalho. Então a gente faz isso aqui, ó. Começa por aqui, mostra que cai naquele caso de força vezes distância, que é o caso que a gente usa mais, enfim. Muito bem. Então naquela aula eu só faço isso. Só ensino o aluno a calcular trabalho. Mas quando é que ele vai entender o que ele está calculando? Você calculou o trabalho, deu 20 joules. O que isso significa? A quantidade de energia que o corpo, lá é o corpo, para nós aqui é carga, ganhou ou perdeu. Então, calculou o trabalho da resultante, calculou o quanto de energia cinética ele ganhou se a força for a favor. E pensa comigo, força a favor do movimento faz a velocidade aumentar ou diminuir? Aumentar. O que acontece com a energia cinética? Aumenta, que é esse caso. Esse caso aqui, na força peso, não é a favor do movimento, faz a velocidade aumentar. Então ganha a energia cinética. Entendeu? Então tudo bate com o conceito que a gente já tinha. Nós só estamos arranjando um modelo matemático para aquilo que a gente já sabe. Bom, para a velocidade aumentar, a força tem que ser a favor. Se a força é a favor, o corpo ganha energia. A velocidade aumenta porque ele está ganhando energia cinética. Se a força for contrária ao movimento, joga o giz para cima. Jogou o giz para cima. Jogou o giz para cima. O que acontece durante a subida com a velocidade? Diminui. Por que a velocidade diminui? A força pesa para baixo. Joga para cima, mas a força é contrária ao movimento. Então o que acontece se a força é contrária? A velocidade diminui, certo? Então nesse caso o que acontece com a energia cinética? Diminui. Aí você vai ter um trabalho negativo. Você não estudou isso em física 2?
Trabalho negativo é quando a força é contrária ao movimento, que é o clássico exemplo da força de atrito. Né? Trabalho negativo. Por quê? É uma força de resistência. Tá? Então é exatamente isso. Agora, o que você não pode esquecer? O trabalho é igual a variação da energia cinética. E é igual a variação da energia potencial? É? Mas a variação de energia cinética não é igual à variação de energia potencial? Não. A variação de energia cinética ela é igual a menos a variação de energia potencial. É ou não é? Sim. Que se um aumenta, outro diminui. Então o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética e é igual a menos a variação de energia potencial. Menos delta EP. Ou seja, energia potencial inicial menos a energia potencial final. Né? Inverteu, tem o menos na frente. Sim ou não? Você entendeu? A variação de energia cinética é final menos inicial. Mas essa variação é igual a essa colocada. Né? Muito bem. Então olha aqui. E diz pra mim o que você acha que é cartesão Qzinho sobre R. O que você acha que é isso? Menos isso. Isso aqui é o quê? Energia potencial. Gravitacional? Claro que não. Que tipo de energia? Eletrostática. Energia potencial, só que é do tipo eletrostática. Certo? Então isso aqui, cartesão Qzinho sobre R, é a energia potencial que a carga adquire quando está aqui, ó. De uma em relação à outra. Energia potencial, mas energia relativa, hein? Né? Que posição não é uma coisa relativa? Ou posição absoluta? Não. Certo? Eu posso dizer o seguinte, que eu estou aqui do lado da janela. Tá certo? Mas estou aqui de costas para a lousa. Então, posição é relativo. Tudo que depende da posição é relativo. A energia potencial gravitacional, a MGH, é relativa. Por quê? Eu calculo a energia potencial gravitacional do giz em relação ao piso aqui, do quinto andar, né, nós estamos. É uma. Se eu quiser calcular a energia potencial gravitacional do giz em relação ao térreo, é outra. Então depende do que você vai considerar nível zero. Você pode considerar nível zero piso do quinto andar, pode considerar nível zero piso do quarto andar, do térreo, não é? Então mudou o referencial, você vai mudar a altura, você vai mudar a energia potencial. A mesma coisa aqui. Aqui, essa é a energia de Qzão em relação a Qzinho e vice-versa, de Qzinho em relação a Qzão, quando a posição é essa aqui, ó. Mudou a posição. Muda a energia potencial? Muda. Aumentou a distância. O que acontece com a energia potencial? Se aumentar a distância? Diminui. Diminui. A energia potencial eletrostática diminui. Certo? Ok? Por quê? Porque aumenta a distância. O que acontece com a força? Está diminuindo. Entendeu? Ok? Então a gente pode afirmar que esse trabalho é EPA menos EPB. O que é EPA? Energia potencial no ponto A. O que é EPB? Energia potencial no ponto B. Então, sendo EP calculada por K, Qzão, Qzinho sobre R. R, vou falar hoje pela primeira vez e vou falar 1,5 milhão de vezes. Para o que vocês estão fazendo, olha para mim. Para, por favor, olha para mim. Essa distância R é a distância entre Qzão e Qzinho. Vocês estão olhando ali na figura a distância? Se a Qzinho muda de lugar, muda a distância? Muda. Então presta atenção, muita atenção. Ó, uma das cargas é fixa. Qzão. Qzão, Q1, Q2, não importa o nome. Você tem uma carga fixa e tem uma que se movimenta. Por quê? Porque ela é atraída ou repelida. Entendeu? Então qual é a distância que você tem que considerar? Da carga até Qzinho.
Porque a Qzinho mudou de lugar, da carga até Qzinho. Sempre a distância da carga fixa até a Qzinho. Mas ela pode mudar de lugar, aí muda a distância. Mas a distância é relativa sempre à fixa. Da fixa até a Qzinho. Da fixa até a Qzinho. Entendeu isso ou não? Certo? Vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando. Todos os nossos exercícios desses próximos capítulos aí são isso daí. Praticamente isso. Tá? Com as suas variações aí. Os alunos não erram a resolução do exercício. O que eles erram? A distância erra. Quando o aluno erra essas questões, eles erram o erro. Então, o que vocês têm que saber bem o que é? O erro. Todos os semestres, quando eu dou essa aula, eu falo isso. Tá certo? Todos os semestres, todas as turmas. Mas meus alunos não me ouvem. Estou falando. Olha só. Distância R é a distância entre as duas cargas que você pôs ali em cima. Lembra que uma é fixa, mas a outra se movimenta. Então a distância aumenta ou diminui, depende. Se a carga está se afastando, a distância aumenta. Se a carga está diminuindo, a distância diminui. Não é? Se ela está se aproximando, a distância diminui. Então é da carga fixa até o ponto A, porque a Qzinho está no A. Da carga fixa até o ponto B, porque a Qzinho foi parar lá no B. Está claro qual é a distância? Ótimo. Muito bem. E aqui vale o TEC. Teorema da energia cinética. Eu não. Vocês é que não podem esquecer do TEC. Olha lá. Trabalho da resultante é igual a variação de energia cinética. Então aqui é o mesmo modelo dali do giz caindo. Entendeu? Uma se transforma na outra. Se a energia potencial está diminuindo, pode ter certeza que a velocidade da carga está aumentando. Porque se a potencial está diminuindo, a cinética está aumentando. Entendeu? Uma se transforma na outra. E quem é que transforma uma energia na outra? A força eletrostática. Tá? Então aqui, ó, final menos inicial. E essa energia cinética é calculada como? Vocês lembram? Não? Isso. Sendo TC, massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Por favor, usem V minúsculo. Tá? Façam questão de aqui colocar V minúsculo para velocidade. Que V maiúsculo vai ser o potencial eletrostático. E aí os alunos confundem Vzão com Vzinho. O Vzinho é velocidade. E é ao quadrado, viu, gente? Esse quadrado não é um detalhe. Se a velocidade duplica, a energia cinética aumenta 4 vezes. Não é? A energia cinética não é proporcional à velocidade, é ao quadrado da velocidade. A velocidade da carga duplicou, a energia da carga aumenta 4 vezes. A velocidade triplicou, a energia da carga aumenta 9 vezes. Ela varia com o quadrado da velocidade. Tá? Tudo isso aqui é medido em joules. Sistema internacional. Energia não é medida em joule? Trabalho é medido em joule também. Certo? Chega um determinado momento que a gente não consegue separar trabalho de energia. Consegue? Não. Nós dizemos que são conceitos intrínsecos de trabalho e de energia. Como assim intrínsecos? Não dá para você definir um sem falar no outro. O trabalho é a grandeza que mede o quanto a energia variou. E energia? O que é energia? É aquilo que você precisa para realizar trabalho. Então, não dá para definir um sem falar no outro. Entendeu? Tá? Só mais uma coisa para a gente completar a nossa teoria aqui que é importante. Olha,
Será que importa como que a carga foi de A para B? Se ela foi em linha reta, se ela foi fazendo um semicírculo, se ela foi aqui até um ponto C, depois foi para B, se ela fez um zigue-zague, isso importa? Por que não? Por que só importa de onde saiu e onde chegou? Oi? E como assim por causa da distância? Porque integrou, ninguém me convenceu. Continua a mesma distância. Porque continua a mesma distância entre A e B. Não é distância percorrida, não. Não é nada disso. Ó, a força eletrostática é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? Uma força que não dissipa a energia do sistema. Não é isso? Tá? A energia da carga em A é igual à energia da carga em B. Sabe os exercícios de montanha-russa que vocês faziam, de energia mecânica, conservação de energia? Mecânica em A igual a mecânica em B. Quando não tem atrito, que isso vale, não é? Se tiver atrito, a energia mecânica em B é menor. Por quê? Porque o atrito é uma força dissipativa, não é? A força de atrito não gasta energia do sistema. Ela transforma energia mecânica em energia térmica. Certo? Então, se houver atrito, o sistema não é conservativo. Tá? Muito bem. Aqui, a força eletrostática é uma força conservativa. A energia da carga em A é igual à energia da carga em B. É esse o motivo pelo qual não importa o caminho feito. Não importa a trajetória. Se foi em linha reta, se foi zigue-zague, se foi até outro ponto, não importa. Quando a força é conservativa, o trabalho não depende da trajetória. O trabalho da força de atrito depende da trajetória, porque força de atrito não é uma força conservativa. Tá? Então nós vamos escrever essa observação. Trabalho. Uma foto Da força depois eu posto tudo ali. Eletrostática. Não depende da trajetória. Pois ela, a força, né, é uma força conservativa. Tá bom? E se... Eu não vou perguntar, vou esperar, porque ninguém tem vontade de perguntar nada. A força eletrostática é mesmo conservativa? Ela é. E se tiver um fio entre A e B? Fio esquenta? E aí? Movimento dos elétrons no fio. O fio esquenta, o que acontece? Vale isso? Não. Já não vale mais. Mas aí nós estamos em eletrostática. Se tiver um fio entre A e B, não é mais eletrostática, é eletrodinâmica. Certo? Aí o trabalho depende da trajetória. Óbvio. Depende. Por quê? Porque aí a força não é mais conservativa. Mas aí não é eletrostática, né? Certo? Se tiver um fio, que aqui não tem nada entre A e B, hein? É vácuo. É carga, vai de A para B, não tem fio, não está sendo conduzido. Isso não é corrente elétrica. Corrente elétrica, a carga é conduzida. Não é isso? Corrente de condução, a gente chama. Olha os conceitos como são importantes aí. Certo? Você não fique preocupado só com exercício, tem que se preocupar com conceitos. Tá? Então, é esse o caso. Tá? Vamos fazer aí o primeiro exercício. Quem tem que saber disso tudo? Tudo. Tudo isso aí tem que saber. Vamos fazer um exercício. Todo mundo assinou a lista aí? Não. Não presta a apostila, porque eu não gosto do material.
Quer que eu resolva a sua prova também? Olha, eu vou fazer então o número 28. Ó, página 26, exercício 28. Uma carga pontiforme Q1 de 2,4 microcoulombs é mantida em repouso na origem de um sistema de coordenadas cartesianas. Gente, se ela é mantida na origem, concorda que ela está fixa? Certo? Muito bem. Então você tem aí aqui esta é a fixa, hein? E ela está em O de origem. Ótimo. Uma segunda carga Q2 de menos 4,3 microcoulombs é deslocada do ponto PA até o ponto PB. Qual o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga Q2? Então a Q1 é a fixa e a Q2 é a móvel, está explícito no enunciado. Então a Q2 é como se fosse Qzinho. Menos 4,3 microcoulombs e ela vai de PA até PB. (0,15) e 0 são as coordenadas de PA para PB. PB é 0,25, né? Ótimo. Eu quero que você calcule o trabalho. Como fazer? Como é que eu calculo o trabalho? Para ir de A até B? Calcular a distância. Assim? Vamos calcular assim? É PA menos EPB, não é isso? Você tem as duas cargas? Tem a distância entre elas? Não tem, mas pode calcular. Você sabe calcular a distância entre dois pontos dadas as coordenadas? Se disser que não, vou embora, vender cachorro quente. Pelo amor de Deus, né? Fizemos. Não sabia calcular a distância entre as cargas? Bom, olha só. Então está aqui a fixa. Ela vai de PA para PB. Então, antes de eu aplicar aquilo ali, eu preciso descobrir quanto é RA e quanto é RB. Não é isso? O que é RA? O que é a distância RA? É a distância de quem até quem? De QA, de Q1 até Q2, quando a Q2 estiver onde? PA. Você visualizou a situação? A Q1 é fixa. Quem é que muda de lugar? A Q2. Está no PA, depois ela vai para o PB. Então, quais são as distâncias que eu preciso? Da origem, onde está Q1, até PA. E depois, qual é a outra distância? Da origem até PB. Eu preciso da distância entre as cargas. Uma está fixa, a outra muda de lugar. Então eu preciso de O até PA e depois de O até PB. Isso está claro? Vocês estão visualizando isso? Sim. Você visualizou ali, ó? Ótimo. Isso é o próprio PA e PB, né? Eu preciso... senhor. Não, mesmo. Ó, PA menos O, módulo de PA menos O, porque PA menos O é vetor, né? PA, o ponto A menos o ponto O é uma maneira de escrever o vetor. Eu não quero vetor, gente, eu quero só a distância. A distância, na verdade, é o módulo do vetor, né? Como é que faz essa distância? 0,15 ao quadrado. 0,15 menos 0 ao quadrado. 0 menos 0 ao quadrado. A raiz disso. Ou seja, 0,15.
Ótimo. E a distância RB? Módulo de PB menos O. Raiz quadrada de 0,25 ao quadrado mais 0,25 ao quadrado. Não é isso? É a raiz quadrada de 0,25 menos 0 ao quadrado mais 0,25 menos 0 ao quadrado. Aqui também é, né? Que aqui a raiz quadrada é de 0,15 ao quadrado, que dá 0,15. Certo, gente? Eu nem escrevi, né? Vocês ficam me olhando com uma cara, gente, pelo amor de Deus. Distância entre dois pontos, raiz quadrada. Oi? Pronto. É mais. Obrigado. Tá? Ou não? Melhorou? Estou xingando, estou chamando a Deus aqui para iluminar meus alunos. Xingo só na hora que eu corrijo a prova. Aí eu xingo. Como que pode errar isso? Sabe por que vocês não erram física? Vocês erram essas besteiras aqui, ó. De GA, né? Que é a primeira aula de GA. Bom. E agora que está tudo pronto, aqui está quanto, hein? Vocês sabem essa continha, né? 0,35 aqui? 0,35 metros. Bom, então agora o que a gente faz? Está tudo pronto para você substituir, né? Então vamos fazer trabalho, energia potencial da carga em A, menos energia potencial da carga em B. A gente coloca EPA, a energia potencial do ponto A. A energia não é do ponto, hein, gente? A energia da carga quando ela está naquele ponto. Tá? É que, para falar mais rápido, só a energia potencial de A. Não é da carga quando está em A. O ponto não tem energia. Olha do A para o B para o A. A para o B. Lembrou que a energia potencial é invertida em relação à cinética? Lembrou? Então, e aí vai ficar K, Q1, né, Q2, RA, menos K, Q1, Q2, RB. Se você quiser, você pode colocar esse K, Q1, Q2 em evidência. Então, sobre RA menos 1 sobre RB. Aqui eu não vou pôr. Depois o outro eu ponho. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Ninguém merece ouvir a mesma coisa duas vezes, né? Aí Q1 é 2,4 micro. E Q2 é menos 4,3 micro. E divide por 0,15 menos dá para ler aqui o menos 6 e aqui é 0,35. Alguém já fez essas continhas aí para mim? Vai dar menos. Vou fazer, vai. Nove vezes 2,4 vezes 4,3 dividido por 0,15. Só aí dá 619,2 e 10 a menos 3. A lousa aqui tem umas falhas. Dá para ler?
619,2 e 10 a menos 3. Negativo. Agora menos, esses menos vai dar mais. 9 vezes 2,4 vezes 4,3 dividido por 2.733, é isso? 53, né? Tá louco, cara? Não, dá 0,265. Sim, seu Valério, tem que dar menor. Deixa eu ver alguma coisa errada. 9 vezes. Infinito. Pelo amor de Deus. O resultado dá 0,35. Agora sim, 265,37 é 4, né? Vezes 10 a menos 3. Aí você vai fazer um menos o outro. 19,2 menos 265,4. Tchau. Isso aqui dá 353,8. Negativo. Vezes 10 a menos 3. Menos 3, né? Joules. Aí podemos aproximar, né? Isso aqui. Esse 10 a menos 3, se você quiser, vou colocar as duas respostas. Vou pôr a resposta em notação científica. Vai dar duas casas com a vírgula, vai dar menos 3,538 vezes 10 a menos 1 joule. Né? Essa é a resposta em notação científica. Ou menos 0, aproximando 35, né? Joules. Aproximando. Tá bom ou não? Chega, por hoje? Chega.